Oi gente, bem-vindos ao meu canal de novo. Se você é a primeira vez que tá aqui, eu sou a Dani da Cupcakes Gourmet e hoje a gente vai assistir um tutorial de como pintar uma bonequinha. Pode ser de biscuit, do que vocês estiverem fazendo, e esse vídeo vai totalmente dedicado a Vivian Costa, que me deixou um recadinho, então esse vídeo é pra você. Não se esquece de se inscrever e vamos começar. A boneca que eu já tinha modelado, ela já faz um tempinho, acho que era na base da Ariel, na verdade, e eu não usei, eu acabei fazendo uma maior ou menor, nem lembro mais, mas até sentado aqui já faz um tempão, e hoje eu acordei com vontade de pintar, então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu quero pôr bastante detalhe no rostinho da boneca, tá? Eu primeiro vou fazer a marcação, mesmo tendo a marcação da massa já, eu vou fazer uma marcaçãozinha com lápis onde vai ficar qualquer coisa, todas as coisas, o lábio, os olhos, a parte branca do olho. Eu vou de lápis e depois, antes de começar a pintar, eu vou apagar essa marca, eu vou deixar ela bem fraquinha, só para eu ter certeza que eu não vou perder nenhuma linha, nenhuma da modelação que a gente fez. E agora você tá vendo que eu vou lá, eu apago, deixo quase, não dá nem para ver as linhas, porque a hora que você põe a tinta desaparece, mas você continua tendo ela como base. E aí agora eu vou começar com o branco, vou mostrar aqui a tinta pra vocês, porque às vezes eu faço as coisas no papel pra tirar excesso, coisas assim, que eu acho que às vezes é legal de vocês verem. Mas eu tô usando um pincel retinho só pra fazer a base do branco. E essa base do branco eu vou fazer ela várias vezes. E não adianta você fazer uma em cima da outra quando tiver molhado. Tem que deixar secar, porque senão você só tira a camada de baixo. Então põe uma camada, deixa secar um pouquinho e aí a gente vai pondo pra outra. Geralmente o que eu faço, eu ponho a camada e vou fazer outra parte do rosto. Pintar o lábio, pintar qualquer outra coisa. E vou deixando secar e vocês vão ver que nesse vídeo eu vou voltar bastante nesse branco pra tá bem branquinho. Mas não tô pondo com excesso, tô passando só com o pincel retinho pra deixar branco. Se vocês não tenham ainda, me colocam no Instagram, que assim, tá aqui a Jogo da Velha Cupcakes Gourmet, porque assim eu posso ver o que vocês fizeram, vocês podem me adicionar, né, na foto de vocês podem ver o que vai vir, o que não vai vir, essa foto já tava lá antes do vídeo, então essas coisas assim. E agora com pincel seco, aquele que tem, sabe, fardinha branca e é meio durinho, você seca na sua mão, seca no papel, onde você quiser. A gente vai fazer a parte iluminada do rosto. Como mesma coisa que você tá fazendo a maquiagem. No meio da testa, no topo do nariz, em cima do ossinho da bochecha. Você tá vendo que eu só tô pegando tinta ali na mão mesmo. Tá quase sequinho, tá quase seca e o pincel tá bem sequinho. Só tem a tinta, mas não é pra pintar de branco que nem tá feito no rostinho. E aí a gente vai fazendo essa fumacinha no branco pra dar efeito e dar essa diferença que dá quando você pinta e faz essa marcação da luz e da sombra no rosto. Tá vendo? Eu seco bem na mão, para deixar bem o pincel só com o excesso da tinta, mas eu não quero que fique molhado, eu quero que fique como se fosse só um esfumaçado. E no queixo também. Então, essa parte do topo da bochecha, da testa e do queixo. E aí, agora você tá vendo que eu voltei de novo pra fazer o branquinho dos olhos, ainda aparecer ainda mais. Então, é isso que a gente tá fazendo agora. Já tava meio mais sequinho, né? Porque a gente foi fazer a esfumaçada. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com a esfumaçada com um cor de pele. Como vocês estão vendo, eu peguei um cor de pele e com um pincel seco, a gente vai passar nessa emenda onde tá o branco e o rosto para não fazer essa linha. A gente quer que fique bem esfumaçado, bem assim, com cara de bochecha, né? Não só que a gente enfiou um branco ali em cima. E aí a gente vai começar
a dar o shapezinho nela. Pra você ver, eu não tirei esse erro, eu bati meu pincel seco em cima do branco que não estava seco e fiz meleca. Então, se você fizer isso também, não precisa se preocupar, é só usar um pouquinho de água e limpar. Você tá vendo que eu tô deixando ali embaixo do nariz um pouco mais escuro e aqui entre o cabelo e a parte da testa também um pouquinho mais escuro, e ali no ossinho do olho a gente vai pôr um pouquinho mais desse bege para ficar mais escurinho. E agora com o filete eu tô só pondo um cor de rosa nos cantinhos do olho e vou tirar com excesso de água, só para dar um pouquinho mais de parecer mesmo realístico, porque aquele cantinho, bem cantinho do olho, a gente tem aquela parte da pelinha, né, que dá aquele cor de rosa. E é isso que a gente tá fazendo. Bem com um pincel bem umedecido, com um pouquinho de tinta, só para dar um toque. E aí, agora a gente vai fazer bem bonitinho, passar o batom nela. A gente vai fazer, agora você vai dar realmente o jeito que você quer fazer o lábio. Eu vou deixar ele bem cor de rosa, então eu vou cobrir ele de cor de rosa. Se você quiser deixar um pouco mais com cor de boca, você usa uma tinta um pouco diferente. Eu tô pondo um pouquinho de água para misturar esse cor de rosa aí, toda a parte da base, para ver se eu quero deixar só com cara de boca, sem, sabe, batom, ou com batom. Então, eu vou um pouquinho com cor de rosa e um pouquinho de água, só para esfumaçar mesmo, e não deixar, assim, que nem o branco, que é branco, né? Isso aqui a gente quer um pouco de textura, um pouco de diferença de cor. E agora eu só tô checando com o meu pincel molhadinho, só pra ver se tá tudo certinho, se não tem nenhum cor de rosa em cima do meu branco. E aí, se tiver, e mesmo se não tiver, só pra ter certeza, a gente vai com o branco de novo, pra ficar ainda mais branquinho. Eu vou fazer bastante coisa de Páscoa, gente. Se vocês quiserem ver coisinha fácil pra dar de presente, tipo chaveirinho para escola, sabe? Pra amiguinho de escola, essas coisas assim. Me deixa um comentário e me fala o que vocês querem ver. E se vocês querem mais ver mais vídeos como esse de pintura de madeira, a gente pode fazer biscuit country, sabe? Todas essas coisas que misturam biscuit e pintura que eu gosto bastante também. E agora eu pus um pouquinho de branco na boca e vou voltar com um pouquinho do rosa escuro por cima. Deixa secar um pouquinho se tiver com um pouco de agonia de estar mexendo e pondo tinta no escuro. E agora com um filete e marrom, eu vou só fazer essa parte de separar a parte dessa parte de cima dos olhos e a parte de baixo. Então, eu vou fazer uma linha bem fininha com marrom e um pouquinho de água para esfumaçar. A gente vai voltar a fazer essa linha de novo em preto depois, mas eu prefiro começar com o marrom, porque para tirar preto desse branco aqui, a gente vai ter que pintar o branco inteiro de novo. Então, eu prefiro pôr o marrom e esfumaçar, que já dá um efeito bem legal nos olhos, antes do preto dos cílios, e dá uma esfumaçada, dá uma 3D assim, sabe? Porque marca a diferença de tamanho, de efeito, de coisas assim. Então, eu gosto de passar o marrom antes mesmo que eu vá pôr o preto, eu gosto de passar o filetinho marrom. E com certeza sempre olhando o seu branco, se continua branco. E ali eu tô fazendo aquele cantinho em cor de rosa e passando água, esfumaçando para ficar bem bonitinho. Deixa secar, confere se o seu branco está branquinho, passa ali na divisória onde a gente acabou de passar, para ter certeza que o nosso risquinho tá bem limpinho, bem retinho, bem perfeito. Deixa secar o seu branco e agora eu vou marcar onde eu quero a bola do olho que esteja. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que agora, se você quiser que ela esteja olhando para frente, olhando para o lado, é agora que tem que decidir, porque se ela estiver olhando para o lado, essa bola do olho vai estar no lugar diferente. Então, pega uma foto, pega uma referência, uma boneca, o que vocês quiserem, para dar uma olhada e ver
como você queria. Eu quero que ela não esteja olhando de lado, mas também não esteja olhando de frente. Então, ela tá meio que de ladinho, assim, como você vê na foto, né? Então, agora eu passei o lápis e eu vou passar meu branco por cima de novo, porque eu quero essa marcação, mas eu não quero que apareça o lápis. Então, a gente passa o branco mais uma vez e tá vendo que você consegue ver o lápis embaixo pra gente fazer o azul, mas não tá aquele cheguei. E agora, com um azul claro, eu vou começar a fazer a base da bola do olho. Eu sempre começo com um azul claro, não tô falando que é o certo ou que é o mais fácil, mas é o meu jeito, porque eu sei que se eu quiser clarear o azul claro, eu posso usar branco, posso usar coisas por cima, e se eu quiser escurecer, eu também posso. Se você começar com esse azul muito escuro para fazer o olho, a hora que você fizer a sombra, fizer detalhe, ele vai ficar muito escuro e vai perder o detalhe. Então, eu prefiro começar com um azul mais claro e ir escurecendo aos poucos, mesmo que eu queira que ela tenha um pouquinho do azul mais escuro. Eu começo com a base mais clara e aí a gente põe o escuro como eu tô colocando agora. O azul claro ainda continua molhado e eu tô meio que misturando os dois quando eu passo o meu pincel. Não tem problema, vai ficar ainda mais bonito porque dá ainda mais movimento no olho. E agora com o cotonete molhado, tirei o excesso na mão, a gente vai só fazer assim bem no centro para misturar os dois azuis e deixar o centro já começar a preparar o centro para fazer o detalhe da parte de fora do olho. E o azul não pode estar molhado, tá, gente? Porque se tiver molhado não vai sair. Se tiver começando a secar, já põe um pouquinho, né, de água no cotonete, você vai conseguir misturar do jeito que tá. Agora eu vou voltar na minha linha marrom para ter certeza que tá do jeito que eu quero e com um marrom um pouquinho mais escuro. Ainda não é preto, apesar de olhar agora aqui na câmera quando eu tava editando, parece já tá bem escuro como preto, mas não é um marrom mais escuro que eu quero que apareça por baixo do preto. Bem assim, a gente deixa secar. E agora com um filete eu vou fazer a parte de fora no azul escuro, no azul mais escuro que eu quero usar. E vou puxar assim pra dentro, na parte de cima pro centro do olho. Desse lado e da parte de cima para fora do olho do outro lado. Sempre você tem que fazer as cores, né, a reação de um olho pro outro lado, porque a luz vai estar batendo no rosto dela do mesmo lugar. Então, se você estiver fazendo o escuro do olho na parte direita, do outro olho também tem que estar na parte direita. Tá bom? Tá vendo? Ó, eu tô passando da parte de fora do olho aqui em cima e do outro lado eu vou passar na parte de dentro em cima, porque eles têm que ser exatamente iguais. E tô usando o cotonete pra pôr esse azul e tirar pra ainda dar mais efeito, porque eu não quero que seja aquela tinta azul retinha perfeita. Eu quero que dê esse efeito de tá bem, assim, misturadinho. E agora eu tô um pouco com o pincel retinho, tô pondo um pouquinho de amarelo só na parte mais clara do olho. Você tá vendo que a parte escura do azul ficou de um lado, e agora do outro lado eu tô usando a parte mais clarinha e tô pondo um pouquinho de amarelo. Bem assim, e agora na parte mais clara a gente vai com um pouquinho de branco. É bem legal de fazer, eu adoro pintar. O dia que vocês precisarem de terapia, é só sentar aí e pintar as bonequinhas que estiverem soltas para vocês. Deixa secar um pouquinho. E agora eu vou dar uma marcação na parte de cima daquela parte do seu olho. Não é a sobrancelha, né? É a parte da parte de cima do olho. Eu vou só fazer uma listrinha e vou dar uma apagadinha com água, porque eu quero que tenha a impressão dessa linha, porque é aquela parte onde a sobrancelha vai estar, a sobrancelha, os cílios vão estar, mas eu quero que fique marcado, não quero que desapareça, mas eu não quero uma linha perfeita. Então você dá uma esfumaçadinha nela, ela tá ali, mas não tá aquela linha retinha. E agora eu vou de novo fazer a parte de fora do olho com um azul mais escuro e um filete. Bem redondinho. Se você tiver com medo de fazer filete e tinta, você pode usar qualquer caneta, só espera secar bem, porque a caneta não vai passar tão rápido, tão lisinha numa tinta molhada. Se não deixar secar, você vai perder sua caneta e ainda vai fazer meleca. Então, se não estiver usando o pincel, deixa secar um pouquinho. Eu pus meu dedo ali para ver se estava sequinho e agora eu vou começar a fazer um monte de listrinha da parte de fora para dentro do olho,
pra dar aquele efeito que tá quando você olha de olho. Não precisa medir, não precisa se preocupar delas serem do mesmo tamanho, porque nenhum olho é igual ao outro e todo mundo tem um pouco de mais detalhe de uma cor e de outra. Então, quanto menos perfeitos um igual ao outro tiver, mais parece realístico. Nesse caso, né? No caso de pintar olho, porque o resto é melhor deixar mesmo do mesmo tamanho. Você não quer uma orelha de um tamanho e a orelha do outro, né? E aí é o que eu vou usar, continuo com o meu filete, pra você ver, eu passo na tinta, passo na mão pra tirar o excesso do pincel. E agora com o branco eu tô arrumando pra deixar a minha parte azul do olho bem redondinha. E se você passou o seu pincel ali em cima do branco, é só arrumar como eu tô fazendo agora, tá vendo? Você pode deixar mais limpinho a parte branca, depois você vem com o seu pincel um pouquinho mais molhado e limpa a parte de cima do azul, só pra ter certeza que tá tudo redondinho, tudo perfeitinho do jeito que você quer. E sempre deixar o branquinho bem branquinho. Tenha calma, paciência. E se você acha que você não aprendeu, não consigo, não deu certo, fiz meleca, é só começar de novo. Tira tudo, começa de novo, ou treina num papel, sabe? Tem muita gente que nasce com talento pra isso, mas tem muita gente que aprende do nada também porque gosta e quer tentar. Então, sempre tenta que você vai conseguir. E agora com o filete, finalmente a gente vai com o preto e eu já vou puxar pro ladinho, assim, nas duas partes de fora pra começar os cílios. Com certeza você pode usar cílios postiço aqui em cima também, se você quiser, para dar ainda mais um 3D. Eu vou pintar para vocês verem, mas eu uso cílios também. E agora com o cabo do pincel, pinta bolinha, qualquer coisa que você tiver aí redondinho, a gente vai fazer o centro do olho em preto. Agora, cuidado com o seu preto. Então, eu vou deixar secar um pouquinho. Com um pouquinho de marrom, um pouquinho mais escuro daquele cor da pele que a gente usou, eu vou começar a marcar a parte onde a sombra tá batendo. Em volta do nariz, embaixo do nariz, do lado do sorriso, né? Na covinha do sorriso. A gente, como pôs o branco pra iluminar toda a parte de cima, a gente tem que escurecer a parte de baixo, que nem fazendo maquiagem mesmo. Então, ali do lado do nariz, naquela curvinha, aqui a gente vai começar a fazer esse escurinho, uma linha pra separar o ossinho do nariz, pra dar aquela impressão que ali vai pra baixo, pra dar ainda mais um efeito 3D. Você passando esse marrom escuro ali, tá vendo? Parece que você tá vendo mais o osso do nariz. Na verdade não é, tá a mesma coisa, mas só brincando com o efeito de iluminação e de contorno, já dá uma diferença enorme na pintura. Mesmo que você queira fazer esse rosto numa peça, num pedaço reto de biscuit, você ia conseguir dar esse efeito 3D, porque você tá brincando com a iluminação e o contorno. Então, se vocês quiserem ver esse rostinho em um pedaço reto pra gente ver como fica, eu também posso fazer isso. Meu preto continua molhado, mas secou um pouquinho. Eu só vou puxar uns 3, 4 em cada lado do preto, com a mesma tinta que já tá ali dentro, só de fora, só pra dar mais detalhezinho, né, daqueles fiozinhos que tem no olho. E agora eu tô pondo mais um pouquinho de amarelo por cima pra ainda dar mais detalhe. Com o brush de maquiagem mesmo, e meu dedo, que é o jeito que eu mais gosto de passar blush em boneca, eu vou fazer a parte rosadinha da bochecha. Deixa secar um pouquinho e a gente vai fazer mais um fiozinho no lábio para ainda dar mais textura e mais detalhe. Vocês estão vendo que eu vou da boca pro olho, do olho da boca, porque assim eu vou deixando secar as etapas e eu não preciso esperar e parar do que eu tô fazendo. E agora com cor de rosa um pouco mais escuro, eu vou fazer as mesmas listrinhas de novo. A gente vai secando, espera secar, vai olhando onde você prefere, sempre tem uma imagem de referência. E agora com cor de rosa um pouco mais escuro, a gente vai cobrir toda essa parte meio aguadinha, com a tinta meio aguadinha, porque você quer ver esses detalhes que você fez embaixo. Você não quer cobrir tudo que você já fez, mas a gente vai cobrir para dar o efeito por cima, como se fosse, né, um batom, uma boca. E só você vai ver por dentro
esses detalhes que você está fazendo. E eu tô um pouco de branco misturado com rosa para fazer um rosinha mais claro na parte de baixo do lábio de baixo, que é onde a luz vai estar batendo. E agora com um filete bem fininho e com um marrom, eu tô só traçando onde eu quero a sobrancelha. E eu vou usar o meu filete mais fininho, bem pititico, o mais delicado que puder pra gente fazer o cabelinho da sobrancelha. Quanto mais fininho ele tiver e quanto mais devagarzinho você fizer isso, com os tracinhos bem pititiquinhos, mais com cara de sobrancelha fica mesmo, mais realístico fica. Então, toma, sabe, respira fundo, come um lanchinho e aí você volta pra sobrancelha pra você fazer assim, com bastante detalhe. E aí a gente vai fazendo. E agora eu pus o meu pincel na água, com o pincel retinho. Eu vou só limpar a parte de baixo pra deixar bem lisinha, como se ela fosse no salão e fez a sobrancelha. A gente vai deixar bem lisinho e limpinho pra já dar o nosso começo de acabamento. E eu vou de novo fazendo os cabelinhos da sobrancelha. Limpa bem, pra ficar bem retinho. E agora, com o mesmo pincel retinho, eu pus um pouco de branco, um pouquinho de água, e a gente vai pôr bem ali em cima da sobrancelha, como maquiagem mesmo, pra dar o efeito e fazer essa sobrancelha aparecer ainda mais. Tá vendo? Você vê o branco, mas não é uma linha branca, é só um esfumaçado mesmo, branquinho. Um pouquinho de branquinho na parte de lábio, do lábio de baixo, e o rosa mais escuro dentro, onde os dois lábios estão se encontrando, que seria onde é mais escuro. Com um filete e branco a gente vai fazer a reflexão da luz. Eu gosto de fazer um risquinho e depois fazer duas bolinhas, uma bolinha mais maiorzinha onde está o preto e aí uma bolinha menorzinha na parte do azul, só para conectar tudo bonitinho. E no outro lado você vai fazer exatamente no mesmo lugar, porque a luz vai estar refletindo no mesmo lugar, apesar de ser do outro lado. Então você põe seu risquinho e as bolinhas no mesmo lugar que você pôs do outro olho. Agora a gente vai começar com um filete bem fininho de novo, com bastante dedicação e bem bracinho delicado. A gente vai começar a fazer a parte dos cílios inferior. E eu tô fazendo os cílios inferior e a sobrancelha eu fiz de marrom, porque eu quero fazer sardinha nela, como ela tá com o olho azul. Mas aí você vai decidir, se você estiver fazendo uma bonequinha mais morena, a sobrancelha de baixo também seria mais pretinha como a de cima. Mas geralmente eu faço mais com o marrom mais escuro, porque eu acho que dá uma... sei lá, mostra diferente a sobrancelha de cima da de baixo. Eu acho que fica bem legal. E agora com o mesmo marrom eu vou fechar ali aquela linha do olho para conectar todas essas sobrancelhas da parte de baixo e aquele ladinho do olho que a gente pôs o cor de rosa. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai com delicado, limpa o pincel na mão ou no papel para ter certeza que tá bem certinho, que não tá marcando ou fazendo linhas muito grossas, porque quanto mais delicada os seus cílios forem, mais bonitinho fica. Deixa secar, limpa o seu pincel e vai colocando até você achar que tá bom. E agora eu vou passar meu filete para juntar tudo que nem a gente fez do outro lado. E agora com o preto eu vou começar a fazer a sobrancelha de cima. Cuidado com o preto, que não é que você não consegue arrumar, mas é o mais difícil de arrumar, porque a hora que fizer a meleca vai ter que começar de novo, né? Então vê bem onde você quer que os cílios comecem. Eu sempre começo pelo lado e marco os dois, porque assim eu sei onde eles estão. E aí eu vou começar a fazer a sobrancelha com filete também limpinho. Limpinho eu falo, você põe na sua tinta, faz um filete, um desenho no filete na sua mão ou no papel, ou seja o que for, para tirar o excesso, para não tiver uma gosma de tinta e a hora que você pôr na
na sua peça fizer maior meleca, né? E vai bem devagarzinho, sempre olhando o lado que os cílios vai, porque quando você olha pra você mesmo, né, vai pro lado de fora. O cílio sempre vai pro lado da orelha, né? E é assim que você tem que lembrar quando você estiver fazendo, pra não fazer do lado errado. E vai fazendo quanto mais cílios você quiser. Pode ser aqueles cilhões, ou cilinho petitiquinho, ou você pode até usar também, como eu falei, um cílios postiço falso, que é só colar ali em cima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você não se inscreveu ainda, a gente vai ter tanta coisa vindo. E sempre que vocês se inscrevem, que vocês deixam um recadinho, me dão um joinha, me dá mais vontade ainda de fazer vídeo. Eu sei que a vida da gente é corrida, com trabalho, com criança, com tudo mais. Mas quando eu vejo que vocês gostaram, vocês deram bastante joinha, deixaram um comentário e dividiram para os seus amigos, sempre me dá mais vontade de mesmo cansada, de madrugada, seja o que for, chegar aqui e fazer o vídeo pra vocês, porque é bem legal ver que vocês gostaram. E agora eu vou passar aquela com um pincel sequinho de novo, só por cima, pra ainda dar mais branquinho, daquela reflexão da luz, como se você estivesse fazendo maquiagem, né, ali no meio da testa, em cima do nariz, na bochecha e no queixo. E agora com o meu pincel, palitinho de dente, o que vocês quiserem, pinta bolinha, o que vocês forem, a gente vai fazer todas as bolinhas para as marquinhas das sardinhas dela. Também você pode pular, não quiser fazer sardinha, quiser fazer ela morena, quiser fazer o que for, também não precisa. Mas quando eu vi esse olhão azul aqui, eu já tinha decidido que eu queria fazer sardinha. Outra coisa, se vocês quiserem que eu acabe essa cabeça, porque por enquanto só uma cabeça, né? Tá sendo uma cabeça sem pintada por um bom tempo e agora vai ficar aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer a Merda, pode fazer a Ariel, a Pequena Sereia, pode fazer um monte de princesa com cabelo vermelho. Até a Anna do Frozen dá pra fazer com esse rostinho. Se vocês quiserem ver, né, uma modelação um pouquinho maior que a gente pode fazer. E essa peça aqui é de biscuit mesmo. Não é daquela massa de EVA, porque ela já tá feita há um tempinho aqui já. Então, pra falar bem a verdade, eu gosto de pintar mais biscuit do que a massa de EVA. Tá vendo? Errou, fez meleca, não se preocupa, é só pôr um pouco de água e limpar. Agora com a base de esmalte transparente, eu vou passar ali em cima do olho, mas geralmente depois que eu faço isso, eu deixo secar, eu ponho aquele cor fix, sabe? Aquele relevo transparente. Ou tem uma americana aqui que eu mostrei também pra vocês no meu vídeo, de comprinhas, eu também passo, mas eu acho que fica bem legal quando você tem o olho brilhante. E esse jeito de passar a base de esmalte é o jeito mais barato, tem um pincelzinho já ali, é só passar por cima, é bem facinho e o jeito bom, bonito e barato, né? E agora com o meu filetinho branquinho, eu vou fazer uns filetinhos bem pouquinhos na parte de baixo, pra dar efeito, um pouquinho na parte de dentro também, ali na parte de cima, pra gente separar ainda mais esse lábio dela. Bem bonitinho, põe um pouquinho de água no seu pincel e dá uma aguadinha, porque você quer ver esses fiozinhos, mas não certinhos, né? É como se fosse reflexão mesmo da boquinha dela. E agora aqui no meio eu vou fazer um tracinho mais escuro, porque não ia estar batendo luz, e aí assim já aproveita e separa um lábio do outro. E ela tá quase pronta. Na verdade, ela tá pronta, né? Agora secar e fazer cabelo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu achei que ficou bem legal, assim, a gente aprende várias técnicas quando você tá pintando, fazer o rostinho pintar, dar refeito, nariz, boca, luz, tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Me dá um joinha, me deixa um recadinho, se inscreve se você não se inscreveu no canal ainda. Aqui vem bastante coisa, de papel a biscuit, bolo, o que for, a gente faz aqui no canal. Um beijo pra vocês, deixa um recadinho pra poder dedicar o meu próximo vídeo pra você. Um beijo e eu falo com você logo no próximo vídeo.